nosso Pai e agradecer pela vida, por mais essa oportunidade abençoada de aqui estarmos em seu nome. Que essas energias que caem sobre nós possam tranquilizar nossas mentes, acalmar nossos corações e assim possamos permanecer sintonizados durante toda essa semana, para que não nos deixemos cair perante as perturbações, as aflições, lembrando sempre que Deus nosso Pai está conosco e que podemos a cada dia fazer melhor. Então assim, vamos permanecer sintonizados com essas energias para aproveitar ao máximo o que nos será dado hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Mauro vai falar com a gente sobre sinceridade. Obrigado. Bom dia. E aí, vocês? Sejam sinceros comigo, hein? Tudo bem. Então, né? Como é bacana nós podermos levantarmos de nossas camas. Como é bacana termos a vontade de vir em pleno domingão, né? Um sol desse gostoso, ameno. Como é bacana a gente poder ter dentro de nós vontades mais claras e objetivos melhores traçados. Então a gente percebe que o nosso levantar, o primeiro ato de nossa vida, porque a cada dia é uma nova vida a ser vivida. Inclusive correu aí nas redes sociais uma brincadeirinha, né? Como se diz, um questionamento, falando várias coisas. E qual é a primeira coisa que você faz? A resposta era abrir os olhos. E muitas pessoas erraram, e aí tinha que postar uma imagem de uma girafinha, enfim. Né? Então, o fato de nós abrirmos os nossos olhos é um sim para a vida. Nós cerramos os nossos olhos físicos ao anoitecer, quando nós vamos, o corpo físico pede o descanso, então nós fechamos os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos da alma segue a sua jornada, segue o seu trabalho. Creio que muitos de vocês acordam mais cansados do que quando dormiram, porque vocês estavam trabalhando também durante a noite. Então, quando vocês fecham os seus olhos, é uma dádiva divina que te faz abrir no dia seguinte. Então, nós temos que realmente dar graças ao Pai por mais um dia de vida. Então, nós já tivemos isso logo cedo, não sei qual o horário que vocês acordaram, 8, 8h30, 9, 9h30, sei lá, 6h30, alguns. Ou outros que não dormiram, tiveram insônia também. Mas, por estarmos aqui, vocês optaram por vir aqui. Foram sinceros para com vocês mesmos. Ou alguém chutou você da cama, te colocou uma arma, vai lá hoje ouvir aquele magrelo. Já que não estou tão mais magrelo assim, estou ganhando uma protuberância agora aqui um pouquinho aqui assim, né? Comparando agora, podemos ter uma... O que foi esse diálogo, gente? Foi algo sincero, né? Então, muitas vezes, nós confundimos o que é sinceridade. Se formos pegar o cerne da questão, a própria palavra em si, ela começa com uma afirmação, não é verdade? Sim. Né? Sim. E esta afirmação, o que é uma afirmação? Você está, né, concordando com algo, está afirmando algo, está, né, assinando alguma coisa. Sim, eu concordo, sim, isso mesmo. Quer casar? Aí complicou. Você fala sim, já viu, né? Você fala sim. Então, você tem que ser sincero nesses momentos. Porque o seu sim, assim como alguém um dia falou, seja o seu sim, sim. O seu não, não. Então, a gente vai entender que essa sinceridade
muitas vezes, ela vem coberta de algumas coisas não tão sinceras assim. Em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao teu lado. Muitas pessoas que trabalham com orientação aos espíritos, né, tem lá um trabalho super bonito, agradável, você tem que ter todo um preparo, daí o espírito comunicante vem, sofredor, tal, daí o orientador despreparado, mas você morreu! Não pode ser tão sincero assim. Não, o espírito que está lá fala, como assim eu morri? Ele mal sabe qual é a situação dele naquele instante. Ah, mas eu tenho que ser sincero com ele. Calma, não é por aí. Não é desta forma que você vai orientar, explicar. Porque, em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao teu lado. Quantas pessoas, então, deu o exemplo do desencarnado, mas quantas pessoas aqui na Terra, no dia a dia, né, perguntam para nós, e aí, eu fiquei bonita? Essa pergunta é terrível para se responder, né? Principalmente entre os cônjuges, né? Você fala, se eu falar não, eu perco, né, o almoço da semana toda. Se eu falar sim, eu tenho que... É uma sinuca de bico que a gente fica. Então, nós temos que saber como colocar as palavras. E, às vezes, o peso que a palavra tem, a força, a cor desta palavra, embora sejamos verdadeiros, para o outro pode machucar. Então, nós temos que saber como falar. Quantas vezes, em nome da sinceridade, se destrói, esmaga, desanima, se persegue, acreditando que nós estamos servindo ao bem. Não pode. Tá? Nós temos que ser verdadeiros e saber como colocar as palavras. O texto de hoje começa com uma observação do livro dos Médiuns, né, que ele foi muito sincero para comigo. Eu falei, opa, não poderia ser tanto assim, tinha que ser menos, né? Mas vamos lá, eu vou ler para vocês. Tá? Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente, né, aqueles que te perseguem. Esse é o melhor meio de não ser ouvido. Daí ele fala, muitas vezes falam no sentido da opinião do que se ouvem. É para trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam a linguagem às pessoas. Então, nós temos que nos apropriar a linguagem para cada um. Saber como falar com as pessoas. E como tu farás, tu mesmo farás. Daí dá uma observação bárbara, né? Se fores um orador mais ou menos hábil, caiu em cima, né? Então tem que saber como colocar as palavras, né? E a gente fica nessa dúvida. Para lá, então eu vou ter que ser falso? Não. Da mesma maneira que você, de repente, encontra uma situação onde um irmão seu está se afogando e você não sabe nadar. Você não tem a menor noção de como se respira debaixo d'água. Você vai pular na água para tentar salvar aquela criatura? Talvez num intuito, num impulso, né, do não pensar, você até faria este ato. Qual é o resultado eficaz desse ato? Vocês dois irão perecer. Qual seria a coisa mais sensata? Ou buscar uma ajuda imediata, ou jogar uma corda, alguma coisa que possa não colocar a sua vida em risco. Se você sabe nadar, mesmo assim, analise a situação e aí faça o que tem que ser feito. Deu para perceber o que é ser sincero, então? É agir de acordo com os seus preceitos, os seus conhecimentos, sem se colocar em uma posição de melhor, de superior. Né? Às vezes as pessoas, eu não vou te responder porque você não tem nível suficiente para compreender aquilo que eu vou falar. Ou aquela frase que eu acho que vocês nunca ouviram. Você sabe com quem está falando? É um irmão meu. Então nós temos que ter, né, esse discernimento para poder colocar as palavras de uma maneira que ela não fere, né, não contradiz. Pior coisa é quando nós não sabemos ouvir.
Porque você se coloca numa posição de superior e você sabe mais do que o outro. Você sabe mais do que o outro? Então multiplique. Né? Esparge o seu conhecimento para os demais. Não retenha o teu conhecimento. Ouça as dúvidas do próximo e procure calentar. Dá um exemplozinho. Né? A maioria de vocês sabe que eu sou professor universitário. Eu atendo, né, trabalho com pessoas, com alunos das faixas etárias, desde a menor seria 18 anos e vai até X, não tem idade. A universidade hoje ela é aberta para todos que buscam, né, um melhor aprimoramento. E, certa feita, falando um pouquinho, né, de psicologia, né, comecei a falar sobre Freud. Porque alguns de vocês sabem quem foi Freud? E uma senhora levantou a mão e falou, nossa, uma senhora. Pois não, o que você conhece sobre Freud? Ela falou, ele tem uma banda de rock. Eu falei, meu Deus, eu conheço alguma coisa de Freud, mas que ele tinha uma banda de rock eu não sabia, né? Eu falei, mas por favor, né, qual banda de rock? Aquela Pink Floyd, né? A reação que eu tive, eu não poderia dar esta gargalhada, né? Eu estava à frente. Então eu falei, olha, né, a classe veio abaixo, né? Falei, olha, não é bem esse, lá é Floyd, é diferente. Então você fica numa situação complicada. Como é que você vai falar para a pessoa tal coisa? Aí tem que chamar, falar, ai que bacana. Tudo bem com você, meu querido? Seja muito bem-vindo, ambos. Então, a gente percebe que tem situações que a gente não pode ser tão sincero assim. A gente tem que saber como colocar, explicar. Então, procurando libertar a tua alma do erro, não intensifique escravizar aos teus caprichos de pensamentos quantos não têm possibilidade de voar contigo. Ou seja, se a pessoa não consegue chegar, né, num voo alto como você está trabalhando, você tem que ser humilde o suficiente para baixar as suas asas e resgatar aquela criatura. Aí que acontece. É o exercício da caridade. Né? Nós não podemos nos colocar à frente. Quantos e quantos oradores, quantas e quantas pessoas, de quantas e quantas denominações religiosas, né, menosprezam, tiram, se colocam, sobem nesses púlpitos e ficam cada vez mais altos para poder olhar vocês de cima e não abaixar os olhos. Não, mas eu sei. Você sabe? Que bacana. Então passa, explique, delegue. O nosso próprio querido aqui, que é o autor dessas palavras, né, o autor espiritual é Joana de Ângeles, e quem usou da pena foi o Divaldo. Certa feita, Divaldo conta para nós que ele fez uma viagem, que ele vive viajando, né, foi dar uma palestra na América Central, não me lembro qual o país, e teve problema de voo, atrasou. Ele não se preparou para a palestra. Mas ele falou o seguinte, Joana está sempre comigo, então sossegado, né? Eu vou lá, falo boa noite, me respiro e vamos embora, né? E foi exatamente o que ele fez. Ele falou, respirou, boa noite. Não veio nada, né? E começou a falar, lógico, o conhecimento dele, que é vasto, falou algumas coisas, mas não daquilo. E em momento nenhum Joana estava com ele. Daí à noite ele teve um tete-a-tete com ela, ela falou, eu só posso te ajudar se você se ajudar, eu só posso colocar na tua cabeça aquilo que você tem também. Então, faltou o quê? Um preparo dele. Então, essa sinceridade naquele momento chamou-lhe a atenção para o quê? Estudo. Então, todos nós estamos sujeitos, né, a sermos chamados a atenção para estudarmos, para observarmos o nosso entorno e fazer o que é necessário de bem e de melhor. Procura ajudar, não te detenhas apenas na descoberta da ferida. Utilize-se do seu singelo chumaço do algodão e cobre a enfermidade com medicação balsâmica. Uau, é poético, né? Joana é bonito nesse momento. Então, se eu vejo um problema, nós, reencarnacionistas, nós gostamos de falar o seguinte, olha, o cara está desse jeito porque ele atirou pedra na cruz, o cara foi terrível, olha, a gente aponta muito defeito. Ele está nessa situação, então o problema é dele, ele que se vire, eu não vou fazer nada para ajudar, porque se ele está aqui, é porque ele precisa resgatar, é o karma dele. Não é isso que a gente fala às vezes? Está errado, gente. Se te cruzou no caminho,
é porque você pode fazer alguma coisa. Nem que seja simplesmente uma oração para aquela criatura. Já que nós não estamos numa condição de fazer o bem, que é da doação, de pegar aquela pessoa, curar as suas feridas, né, passar um bálsamo nas suas feridas, darmos um bom ânimo para aquela pessoa, para que ela consiga caminhar à frente, então, uma oração, um olhar, um sorriso, um jorro, né, de amor para aquela criatura, eu posso fazer. Ah, mas é a correria do dia a dia, né, gente? Eu subo e desço, eu vou e volto, pego o trânsito, saio do trânsito, entro de fila, saio de fila, aquela agitação. Nós estamos nesse meio. Estamos todos sujeitos. O nosso cotidiano, a nossa vida diária, nos leva, né, a toda hora a algumas interpretações. Mas é nesse exato instante, nesse exato momento, que nós temos que olhar e fazermos a nossa parte. É muito simples nós aqui encontrarmos numa casa espírita, nos abraçarmos, nos sorrirmos, nos beijarmos, nos desejarmos tudo de bom. É muito simples dentro da nossa própria família também, com os nossos entes queridos, enfim, com aquelas pessoas que são os nossos afins. É muito simples abraçarmos e olharmos. Quero ver aí, né? O dia a dia, onde de repente uma pessoa, né, pega e me fecha no trânsito, aonde eu fico horas rodando num estacionamento de um shopping, quando encontro uma vaga, vem alguém, me corta e coloca o carro na frente. Aonde, né, eu fico lá meia hora na fila, quando vai ser a minha vez, o caixa sai, porque é hora do almoço dele, ou acaba aquela bobina, que ele vai ter que trocar aquela bobina, uma série de coisas. E aí eu jogo, né, toda uma carga negativa na atmosfera. Ah, mas eu fui sincero. Até que ponto? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos alguma coisa a resgatar e a saudar. A maneira com que nós fazemos é que vai diferenciar. Procura libertar a tua alma do erro. Não intensifique a escravidade dos teus próprios caprichos de pensamento quando não tem possibilidade. Então nós temos que entender que o erro é meu, eu erro, o outro erra também. Quem não erra? Jesus, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todos nós erramos, gente. Erramos de maneiras assim, muitas vezes, por não ter conhecimento. Ok. Busque o conhecimento, busque a verdade, e a verdade vos libertará. Busque o conhecimento. Mas uma vez que você erra por não conhecer, você será castigado. Porque você não conhecia, porque você errou. Mas se você errou conhecendo, o castigo vai ser dobrado. Né? Mães, vocês presentes aqui, pais também. Né? Você explica para a criança, né, para ela não fazer determinada coisa. Daí a criança vai e faz. Aí você a castiga, dá uma bronca, retira alguma coisa dela, enfim, orienta e conduz. Se ela vai repetir este erro outra vez, a bronca vai ser maior, não vai ser? Não é assim que funciona? Em vez de ficar uma semana sem ver televisão, vai ficar 2 semanas sem ver, não sei. Não é assim que funciona? A educação diária é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes nós também cometemos erros porque não conhecemos, não entendemos, recebemos uma punição por isso. Só que se depois que eu percebi, eu entendi e cometo a mesma falha, o erro é peso e medida. É assim que funciona, gente. Saiba a silenciar, a receber e aguardar, a ouvir e reter são manifestações que contribuem mais para a campanha do esclarecimento do que expor a verdade. Tem uma propaganda de uma rede de cartões de crédito, onde a pessoa, o consumidor, vai comprar um determinado produto. Vou pegar o exemplo que eu me vi agora na memória, é uma senhora, uma vozinha, que vai comprar uma boneca para a criança, e a criança adora boneca. Só que ela compra aquele boneco do Chuck, aquele boneco assassino lá.
E a vendedora fica desesperada. Ai, minha filhinha tem 5 anos, ela adora boneca e tal. E ela vai pagar com espécie, né, em dinheiro. E ela fala, posso ser sincera? Né? Daí eu penso que vai falar alguma coisa para não comprar aquela boneca, mas ela pede para comprar com cartão de crédito. Né? Então, muitas vezes, tá vendo? Foi uma maneira sincera de não ofender a pessoa. Então, nós temos que realmente saber nos colocar em situações. Sabermos lidar com situações. Não é fácil. Não sei a profissão de vocês, cada um tem a sua profissão, mas uma boa parte, independente de qual seja a profissão, você se relaciona com outra pessoa. Eu fico na minha casa trabalhando no meu home office. Ok, até assim mas só que você vai digitar alguma coisa para alguém? Vai, e aí? O teu texto é totalmente errado. Não é assim que você tem que falar. Procure aprimorar melhor a sua linguagem verbal e não verbal. Mudou. Ô, seu burro, você escreveu isso com um S só. Não é assim que funciona. A sinceridade, às vezes, não é por aí. Então, temos que saber silenciar, saber receber, saber falar e, principalmente, saber ouvir. Porque quando nós ouvimos, Porque para saber ouvir, quando eu falo, eu sou a primeira pessoa que ouço. Porque se eu começar a falar assim baixinho, nem eu vou estar ouvindo o que eu estou falando. Então, eu tenho que aumentar o meu timbre de voz para poder ouvir o que eu falo. Vocês já devem ter visto alguns cantores que colocam um ponto, um retorno aqui na orelha, porque eles precisam ouvir o que eles estão cantando. Então, a mesma coisa, eu tenho que saber ouvir o que eu falo, porque muitas vezes, gente, eu me comprometo com a fala. O meu exercício profissional é a fala. O meu exercício doutrinário é a fala. A minha experiência... Então, gente, eu tenho que saber falar. E eu falo errado pra caramba. Eu sei disso. Cometo erros verbais de português, cometo desleixos, assim, brincadeirinhas às vezes até extremo, mas eu vou continuar sendo assim, não adianta. Alguém me falou que o meu bom anjo da guarda que tem um humor bom, e eu acho bacana isso. Gostei muito desse pequeno comentário. Sincero e verdadeiro. A gente percebe que as situações onde nós nos encontramos naquele exato momento é o melhor dia para eu poder fazer coisas boas. Não foi o ontem, não vai ser depois, vai ser agora. E o dia a dia da gente vai nos levar a outras situações. Se de repente eu tenho que acertar as contas, né? Nós temos contas a pagar, não temos? Temos. Hoje é dia 2, 4, hoje é dia 3, né? Então, daqui a pouquinho vai começar a pingar as contas, né? Água, luz, cartão de crédito, condomínio, uma série de coisas. Você fica desesperado. Nós temos que pagar, não temos que pagar? Tem que se virar nos 30 aí, porque a nossa dívida é essa. Se eu consigo identificar e entender que eu tenho que arcar com os meus compromissos financeiros, é uma honra muitas vezes, né? Eu tenho que ir lá, não, meu nome é tudo que eu tenho, nada vai poder fazer, eu tenho... Ok, bacana, ótimo, parabéns. E como é o teu compromisso moral? Como é que fica o teu compromisso moral? Saber perdoar, saber identificar momentos de calar, momentos de ouvir, porque haverá momentos de falar. Quando questionado Jesus, certa feita, onde, ao ser convidado a jantar na casa de uma pessoa, Jesus se pôs à mesa e não lavou as mãos. Jesus porquinho? Não, não é isso, gente. Não era esse o significado. É que Jesus estava preparando uma nova passagem de ensinamento para nós. O dono da casa observou o ato e falou, escuta, como você senta na minha mesa e não lava as mãos? Aí Jesus simplesmente olhou para ele, por causa que ao pegar a comida, que lá não tinha garfo e faca, era tudo com a mão, né? Então, ao pegar a comida com a mão, provavelmente ele ia colocar os dejetos na comida para colocar a sujeira para dentro. Ele simplesmente virou e falou assim, não é aquilo que eu coloco para dentro de mim que é sujo e que faz mal, mas aquilo que sai de dentro de mim. Fabuloso, né, gente? Então, a pessoa, ela é super, né, ordeira, faz as coisas, né, direitinho, tal, só que tem uma língua que é uma coisa louca, né? Não cabe dentro da boca a língua da pessoa.
Ah, mas eu sou tão bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada errado. Não sei o que. Mas ele tem uma língua, fala mal de todo mundo, né? O que adianta? Não adianta, gente. Então nós temos que ter o comportamento, a ação, e a ética e a moral. A inteligência também. Saber disso, né? Então, sinceramente, quando eu peguei o texto, eu falei, uau, como falar? Né? Aí, venho, leio, estudo, medito e peço ajuda, porque ninguém aqui sozinho não faz nada. E aqui estão várias pessoas me olhando e me ajudando. Tenho a certeza disso. Tá? Para poder o quê? Levar alguma coisa para vocês. De forma um pouco mais singela, para poder introjetar em nós o que é ser sincero. Nós olhamos uns para os outros, né? A gente vê situações, vivemos em conflitos na maioria das vezes, olhamos e vemos desatinos, privilégios, situações desagradáveis, que nos cala fundo no nosso íntimo, né? Situações que nos deixam com o cabelo em pé. Que a gente fala, puxa vida, que fazer isso para melhorar? Ou isso não é minha culpa, é problema dele. Ok. Só que nós estamos nesse exato momento habitando num planeta aonde, meus queridos, o mal, esse sim prevalece. Agora! Prevalece. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Segundo Kardec, a evolução dos mundos tem 5 estágios. Nós só passamos no primeiro. Foi para o primitivo. Para quem não quer, faça ideia de como que era anteriormente, né? Aqueles monstros, dinossauros, aquela coisa toda, o homem da caverna. Aliás, era uma coisa boa, que pegava o cabelo da mulher e puxava. Assim, era bem legal aquela parte, né? Algumas coisas deveriam voltar, né? Então, a gente vê que situações terríveis que era no passado, um bom tempo nos matando assim com mãos, com dentadas, daí o homem descobre as tecnologias e inventam espadas, armas para matar melhor o seu oponente. Então, nós passamos uma evolução. Só uma, gente. O mal ainda existe aqui. Se formos colocar em percentual, seria 80% mal e... Ah, mal, você está delirando, né? Pois é. Basta nós olharmos no entorno. Quantas criaturas passam fome ainda nesse planeta maravilhoso, onde a Terra é azul? Quantas pessoas ainda se dedicam, né, a fazer coisas erradas? Nós temos ainda populações, né, civilizações, que ainda vivem em estado primitivo. Alguns índios do interior da Amazônia, alguns povos lá da Austrália. E a África, gente? E falar da África? Algumas situações que até crescem, mas as situações, né, de fome, de miséria, de corrupção, é terrível. Aí a gente vai para a Ásia, também complicado. Ah, mas Europa. A Europa está com problemas sérios também. Então, o planeta que nós nos encontramos hoje, a presença da dor é muito forte. Tá? A gente cresce com a dor. Acabei de dar o exemplo, que você orienta o filho não obedece, você o pune. Ele vai aprender o quê? No amor? Não, na dor. A vida da gente é assim. Você pensa, eu vou ter uma oportunidade de negócio, que bacana. Então, mas para eu fazer isso, eu vou ter que me sujeitar a tal coisa. E aí? Quais são, né, as portas que abrem a nossa vida? A porta larga ou a porta estreita? E eu opto por qual? Pela larga, é mais fácil. Então, nós estamos num planeta ainda que tem muito que trabalhar. Ele é lindo, ele é maravilhoso e é tudo de bom. E é o melhor planeta que eu tenho para viver hoje. Então, cabe a mim fazer essa parte. Se dentre esses 20% que continuam caminhando na seara bendita, praticando o amor, que possamos aumentar este número. Que possamos fortalecer esses números mais à frente, para um dia nós olharmos e falar, eu fiz a minha parte. Ah, mas eu estou reencarnacionista, deixo para depois. Tudo bem, só que se depois é você que vai colher o que você plantou.
Ah, não, quem vai colher é meu filho. Não, não é seu filho, não é seu neto. O nosso queridinho aqui, quando ele estiver na posição contrária, né? Espero que passe muito tempo. Vai passar um determinado tempo aí. E aí, como é que vai ser? Será que ele vai responder pelos erros seus? Não. Você vai responder pelos seus erros. Ele vai responder pelos erros. Que ele não tenha erros. Então, cabe a vocês orientar. Que nesse exato instante, o que é? Literalmente um espírito adormecido. Que ele vai começar a despertar aos poucos. Aos poucos. E cabe nós, educadores, pais, responsáveis, direcionamento. Porque no amanhã, ou seja, lá quando começa a puberdade, né, a adolescência, a essência, que é o espírito, que é um espírito eterno, que já teve vários anteriores, talvez muito mais velhos que vocês mesmo, vai o quê? Despertar nele o que ele realmente é. Então, se ele teve um período de orientação, amor, carinho, condição, o que vai acontecer com ele? Ele vai seguir essa linha. Por mais que ele venha numa carga negativa. Mas a orientação dos pais direcionará ao bom. E se ele já vem com uma carga positiva exacerbada, melhor ainda. Ele vai ser até uma pessoa de referencial. Olha que papel importante. Que coisa bonita. Nós não sabemos. Que bom que nós não sabemos. Nós não sabemos que os nossos filhos podem ter sido os nossos algozes do passado. Ah, mas se eu sei, eu vou ferrar. Não é assim que funciona, gente. É uma bendita oportunidade que o Pai Maior nos dá para nós darmos amor. É aquele exercício, né? Até comentamos numa aula passada. Eu te odeio e te mato. Você me odeia e me mata. E a gente fica lá, um matando o outro, em vidas e vidas e vidas, até que um dia fala, eu te amo. Aí brecou o ciclo, não brecou? Mas coube a quem tomar essa ação? Eu. Não, ele que tome a ação. Não vai adiantar nada. Então nós temos que ser os primeiros a ser sinceros para conosco mesmo. O que é ser sincero para com você mesmo? Eu sou um filho de Deus, como todos vocês são. Deus me ama, como ama todos vocês, porque é um pai. Eu me amo, com todos os problemas e defeitos que eu tenho. Sou o homem mais bonito que existe da face da terra. Minha autoestima é super alta. Né? Porque se eu não gostar de mim, gente, quem vai gostar? Ninguém. Eu tenho todos os defeitos possíveis do mundo. Sei que não sou perfeito, sei que eu sou falho. Mas eu não vou ficar preso nessas imperfeições e nessas falhas. Vou procurar corrigir. Eu estou sendo sincero comigo mesmo. Eu não vou me ser falso. Ah, não. Ai, olha, eu sei. Não, gente. Seja sincero com você. Primeiramente com você. Lembre-se de Sócrates lá, tantas eras antes de Jesus, que leu no portal de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Não sei. Que bom que eu não sei que foi o ontem. O ontem já foi, já acabou, já está lá. Eu posso aprender com o ontem. Mas eu não posso viver o ontem. Você vai conseguir viver literalmente o dia... hoje é dia 4, o dia 30 de outubro de 2003? Não, já foi, gente. Ah, eu devia ter feito isso. Bom, não fez. Era uma coisa boa que você tinha que ter feito? Você tem um conhecimento? Eu devia ter ligado para minha mãe e dizer para ela que eu a amo. Não ligou? Caiu a ficha? Então faça agora. Percebeu? Ontem eu não posso mudar, mas eu posso mudar o meu amanhã? Posso, se eu fizer hoje. Então eu tenho que saber dentro de mim a essência. Qual é a essência que tem dentro de mim? De mim que eu falo de nós, né? Qual é a essência que tem dentro de nós, gente? O amor. Todos nós, como filhos de Deus, temos dentro de nós a essência divina, que é o amor. A capacidade de amar. E essa capacidade de amar vai depender de quem para que ela possa florir, crescer, radiar e brilhar. De cada um de nós. Depende de mim, depende de você, depende de você, depende de cada um de vós.
Só que muitas vezes, muitas situações, nós nos colocamos, né, fechados em copas. Fechado, eu não permito o erro, os perfeccionistas, o toque, né? Toque, vem pra cá. Eu não permito, eu sou extremamente reto, nada que possa... Calma. Nós temos que ser sinceros e flexíveis, né? Aquele carvalho frondoso, aquela árvore forte e firme, o que vai adiantar? Vem um tufão, um furacão, sei lá qual é o nome que se pode dizer, vai arrancar até pela raiz, não é verdade? E aquele bambuzinho que é flexível, vai para lá e para cá, né? Bate o vento, ele vai para onde? Vai, mas ele fica lá, gente. Tem que ser flexível. Tem que sorrir. Tem que, né, abrir meus lábios aqui, ter uma palavra boa, ter um olhar meigo. Olha que olhar bonito de Jesus, né? Ali, acolá. Sabemos que são retratos, são pinturas, porque não tinham, né, Instagram naquele momento para fotografar Jesus e postar imediatamente, né? Mas a imagem que nós temos é uma imagem, às vezes, falsa de Hollywood que passa para a gente, que é um senhor loiro de olhos azuis, né, em plena Palestina, andava de sol a sol, ele com uma pelinha clarinha, acho que não ia pegar muito bem não, né? Então, acho que é mais próximo disso que está aqui para nós do que um loiro de olhos azuis. Mas são as imagens que nós colocamos dentro de nós. Então, não importa qual é a figura, não importa qual foi o fim que levou o seu corpo, não importa a sua condição social, não importa se era casado, se teve filho, nada disso importa. O que importa, gente? O exemplo que ele deixou para a gente. Isso importa. Ele foi sincero? Sim. Ele olhava nos olhos das pessoas e falava o quê? Hipócrita. Uau, né? Vocês aí, quando eu vou, isso aqui, sair de fininho. Mas era uma sinceridade firme e amorosa. Não era uma crítica pela crítica ou se colocando na soberba. Pelo contrário. Ele falava o que tinha que ser falado. Sem receio, sem medo. Tanto que ele falou também para as pessoas, vós sois deuses. Porque ele enxergou em cada um de nós a essência, o amor. Então, nós temos o amor. Só que a gente deixa oculto esse amor e faz florescer o orgulho, o ódio, a arrogância, a maledicência, o egoísmo, a vaidade. Nós não somos isso, gente. Nós não somos isso. Nós somos a obra-prima do Criador, que nos deu a responsabilidade de governar, né, as outras criaturas, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, para poder tirar da terra o sustento da nossa existência, para poder usufruir dos elementos para a nossa sustentação. Só que a gente abusa. Uma coisa é você entender esse significado, outra coisa é ser esses ecochatos. Sabe, aquela pessoa lá que, não, isso aqui é... Calma. Para nós, né, encerrarmos e termos uma noção que às vezes a sinceridade ela é contundente. Recentemente, questão de 2 semanas atrás, nem isso talvez, houve uma invasão de uma clínica resgatando cachorrinhos, né, porque estavam servindo como experiência para tratamentos médicos. E a população agitou, saiu na mídia, enfim. Então, a partir de hoje, você não toma mais remédio, tá bom? Então, cuidado com essas coisas. Porque, mas não pode ser em cachorro, ou seja, em cachorro não pode, mas rato pode? Qual a diferença, gente? Não é animal do mesmo jeito? Então, você não está sendo sincero com você, com seus ideais. Sabe porque é um cachorrinho? Mas cachorro também é gente. Um político falou, de certa feita, isso, né? Cuidado, gente. Tem que ser sincero em tudo. Se o meu posicionamento é não há... Então, você fala não. Não vai jogar de acordo com a circunstância ou com a moda que fala hoje em dia, com o que está acontecendo. Então, vai vai das... Como que é? Vai das outras? Como que é? Vai da valsa, mas Maria vai com as outras. É isso, né? Só porque Joãozinho fala, eu vou... Tem a tua opinião, gente. Cada um tem a sua opinião. Se você acredita naquela opinião, dialoga, conversa.
Se você perceber que você está errado, aceite o outro. A outra opinião, mude a sua opinião, não fique flexível, não fique rígido como um carvalho. Senão a gente quebra. Então temos que entender que as sinceridades do nosso dia a dia, ela nos fortalece, ela nos leva adiante, mas na razão direta em que eu sei também ouvir mais e falar menos. Por falar nisso, estamos abertos às perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Bom dia. Só fazendo um complemento, você falou uma coisa sobre o oráculo de Delfos, né, que tinha a frase conhece-te a ti mesmo, e os historiadores dizem que tinham duas frases, né, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Que é exatamente isso, né? Não seja radical em nada, né? Tente sempre ser flexível, né? Perfeito, né? Poder entender que somos, sim, falhos. Né? Então, dentro da minha pequenez, eu posso crescer. Né? Reconhecer que eu sou uma pessoa falha, que eu erro, mas que eu sou um filho de Deus, que Deus me ama, que Deus é Pai, eu posso ser feliz, eu vou buscar essa felicidade. Gente, se nós tivéssemos dentro de nós, realmente, sinceramente, essa certeza, se a gente for fazer uma questão aqui individualmente, quem é Deus para cada um, iam ter várias respostas aqui. As básicas, as de carteirinha, as verdadeiras e aquelas que devem... eu preciso falar isso porque fica melhor. Não, Deus tem que estar dentro de você. E aí a gente cresce. Não tem perguntas? Mais alguém? Acho que o cidadão quer uma pergunta para mim também. Tá Né? super tranquilo. Espera que eu vou responder para ele. Pronto. Oi, Mauro. Oi, Raquel. Parabéns, viu? Imagina. Mauro, existe uma complexidade, você citou aí, eu me lembrei, entre o ser sincero realmente e o ser agressivo nessa sinceridade, né? Aí nós vamos lembrar da posição de Pedro e Paulo perante o cristianismo. Pedro errou muitas vezes pelo seu ímpeto. Sim. Era impetuoso, né? Jesus tinha que maneirar a língua de Pedro em várias ocasiões. Mas ele aprendeu, e essa passagem é citada no livro Paulo Estevão, que ele aprendeu muito com essa atitude dele, e ele teve uma vez que frear Paulo, por incrível que pareça. Né? Foi aquela ocasião em que Paulo chegou muito bravo em Jerusalém, querendo falar todas poucas e boas aos fariseus. E Pedro foi quem impediu Paulo de fazer isso. Né? Verdade, né? Isso serve para nós também, quando nós vamos no ímpeto. Não, mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar o que eu penso. O que Pedro fez nessa ocasião? Ele falou para Paulo, pense. Pense até onde essa sinceridade poderá nos prejudicar. É uma questão também de bom senso e inteligência. Nós sabemos o que é a verdade, mas não é o momento, não é a hora, e não é para eles que tem que ser ditas essas verdades. Então, olha como nós podemos frear, não é? A partir da educação do nosso bom senso, que foi o que Pedro fez. Não é? Porque se Paulo tivesse ido com tudo naquela ocasião, a própria Casa do Caminho teria deixado de existir naquele momento. Não, perfeito, Raquel, muito bem lembrado, né? É exatamente isso. Quantas e quantas vezes nós queremos realmente dizer poucas e boas para determinadas pessoas. Mas será que é o momento? Será que é a situação? Será que em vez de eu ajudar, eu vou jogar querosene no fogo? Então, cuidado, né? Eu falei querosene para não falar outra coisa no ventilador, né? Então, cuidado com, às vezes, nós temos situações que nós podemos, sim, ajudar. Até ficando quieto. A gente ajuda muito mais ficando quieto do que, às vezes, falando determinadas coisas. Né? Então, um olhar, um sorriso, né? Um gesto, ou o famoso já resolve bastante também. Porque no rum só saiu um som, sem eu abrir a boca, né? Então é melhor, né? Aquilo que sai de mim, uma vez que saiu, gente, para trazer de volta é complicado.
né? Caminhando. Alguém mais tem alguma pergunta? Posso fazer? Temos uma pergunta ali. Oi, bom dia. Bom dia. Eu não consigo ficar quieta. São 2, então. Infelizmente, eu tenho uma boca que eu falo a verdade, eu falo na cara da pessoa, não escolho e eu tenho que me consertar, né? Porque desse jeito não dá. Eu agradeço a sua sinceridade, né? Que acho que serviu para muita gente aqui dentro também, né? Obrigado pelo seu depoimento. E não se preocupe, você não é a única, você viu? Serviu para muita gente aqui dentro. O que nós temos que fazer? É isso que a Raquel acabou de dizer para nós, né? Muitas vezes dá vontade de soltar os cachorros, né? De falar realmente poucas e boas. Mas nesse momento, nós temos dentro de nós 2 sentimentos, a razão e a emoção, que é o simbologismo das asas dos anjos. Né? O anjo não tem 2 asas. Né? Então, para você levantar, observe um passarinho. Para ele levantar voo, o que ele faz? Ele bate as 2 asas iguais. Ele não bate só uma asa, senão ele vai ficar rodando. Né? Ele tem que bater as 2 asas iguais para alcançar voo. E aí ele vai longe, ele se eleva. Então, pegando essa analogia, a minha asa da razão, inteligência, contrapondo com a asa da emoção, do sentimento. Então, tenho que ponderar, tenho que equilibrar as 2. Se eu sei que a pessoa vai falar, mas eu tenho que estar... Só que eu estou usando o quê? Uma emoção muito forte. Uma coisa que é própria nossa, de latinos. Nós temos isso, né? Só que, às vezes, nós temos que ser um pouco mais calculista, frio. Temos que frear esta emoção, que não é naquele momento... que eu posso dizer que no fervor da batalha, né, eu jogo uma gotinha, explode, né, aquela gota d'água, sabe aquela expressão da água? Porque o copo já estava cheio. Né? Então eu tenho que ter a sensibilidade de perceber que aquele não é o momento. Chamo, reflito. Inclusive, alguns pedagogos até recomendam, né, se você for castigar, né, o seu filho, não faça com rancor, não faça com ódio, não faça com raiva. Respire, se projete interna, converse e explique e pune depois. No meio, se for necessário. No meio profissional, eu utilizo a técnica dos 3T. Quais são as técnicas dos 3Ts? O cidadão, a pessoa, ela não tem o entendimento, ela não conhece uma ação. Eu vou fazer o que com ela? Treinar. Vou explicar, vou mostrar, vou falar como é que é. Qual é o segundo T? A pessoa continua errando também, não dando produtividade, não sendo eficaz para a empresa. Eu treino ela uma outra vez. Aí vem, continua o mesmo problema. Qual é o terceiro T? O terceiro T, desculpa. Eu troco a pessoa. Ela teve 2 oportunidades e não serviu. Então eu troco. Então, como você é frio, calculista. Não, eu dei 2 oportunidades para ela. Ela não se aprimorou. Então seja bem assim. Em vez de você falar bocas e boas às vezes, respira, pensa um pouquinho. Será que aqui é o momento? Será que agora é a situação? Ou ela está tão nervosa que ela não vai nem me ouvir. Muitas vezes acontece isso. A pessoa se coloca numa situação de dona da razão, que o que você for falar vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então você vai estar jogando pérolas a porcos. Então não é bem por aí. Então tá, vou deixar ela falar, esbravejar, vou vir aqui, vou cuidar do que eu tenho que fazer. Tá mais calminha? Posso conversar com você agora? E aí, nesse posso conversar aqui agora, você fala o que você tem que falar. Porque se naquele momento que você for, né, entrar em disputa, não vai sair do lugar nenhum. Então, porque eu tenho um filho gay. Então, não posso escutar ninguém falando de gay. Uhum. Porque me sobe uma coisa, meu Deus do céu. Eu enfrento qualquer pessoa. Eu nem conheço a pessoa. Uhum. Se eu escutar em qualquer ambiente, eu vou e me meto no meio e vou defender. Tá, independente da escolha sexual das pessoas, nós sabemos que cada um tem a liberdade de se escolher e vai seguir adiante o seu caminho e seja feliz. Né? Se vai ser feliz ou não, vai depender da própria escolha. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E na medida que eu sou responsável pelas próprias escolhas, consequentemente, eu vou receber aquilo que eu escolhi. E isso é a vida.
Tá? Então, eu escolhi seguir o caminho da direita. Todos os obstáculos, pedras, buracos, desvios, espinhos que tiver naquele caminho da direita, eu escolhi o caminho da direita e eu vou responder por eles. Se eu optei por caminho da esquerda, todos os mesmos desvios, espinhos, pedras, buracos, eu vou responder. Então, as escolhas são livres. As colheitas é que é obrigatória. Então, se eu escolhi, eu vou responder por isso. A minha responsabilidade está nas minhas escolhas. Então, uma vez que pessoas do entorno, né, interferem, já começa um erro. Por quê? Eu não posso mudar o outro. Quanto muito eu me mudo. Se mudo. Quando muito eu consigo fazer uma mudançazinha em mim. E tem uma expressão popular que fala o seguinte, tem problema do tipo meu e tem problema do tipo seu. Né? Então, o problema é do outro, não é meu. Então, se a pessoa tem um olhar preconceituoso, um olhar negativo, um olhar jacoso, problema dela, não é meu problema. Eu não posso entrar em disputa e tentar resolver o problema do mundo, não vai dar certo. Você vai se ficar triste, vai se magoar, vai se comprometer, uma série de coisas. Então, né, tem uma frase de caminhão, né? Deus me deu a minha vida para cuidar da minha vida e que os outros cuidam deles. Né? Então, se cada um cuidasse da sua própria vida, seria muito mais fácil. Mas nós queremos sempre prejudicar não, querer tentar ajudar, ainda mais quando se trata de entes queridos muito próximos da gente. E ainda mais se tratando, então, né, da galinha e os filhinhos que estão debaixo das asas. Eu frequento aqui, faço um trabalho nos presídios, é divertidíssimo, gente, porque você vê pessoas, né, 3x4, aqueles caras fortão, né, e com a tatuagem aqui de um coração, mamãe. É bárbaro isso, né? E a mãezinha, quando chega, geralmente uma senhorinha baixinha, de 1,5 m, não sei das quantas, carregando sacolinha, e você vê aquele cara que some dentro dela, você vê o que é amor lá, não adianta. Então, o cara matou, não importa o que ele fez. A mãe vai amá-lo, né? E ele também a ela, e Deus a eles. Então, eu não vou lá recriminá-lo, eu não vou lá botar o dedo. Você errou aqui, você está pagando, bem feito. Não! É problema dele, ele vai responder. Só que eu vou olhar para ele como alguém que precisa de ajuda. E se eu posso ajudar, se Deus me colocou no meu caminho, eu tenho obrigação moral de ajudar. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Então tá bom. Sinceramente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Creio que a cada nova oportunidade que nos é ofertada, nós temos que saber, né, tirar o melhor, saber aproveitar e multiplicar acima de tudo. Amanhã ou depois nos cruzamos aí no meio da rua e a gente tem que saber, né, os nossos comportamentos, as nossas ações têm que estar condizentes com o que nós falamos, com o que nós levamos adiante. Então, por favor, me cobrem quando se me verem cometendo deslizes e erros, tá? Porque aqui ninguém é perfeito. Fiquem em paz, tá bom? Então, nesse momento, envolvidos no amor do Pai Maior, vamos vibrar para que essas energias de amor e paz sejam utilizadas pelo plano espiritual para chegar nos mais diversos lugares que se faça necessário. Vamos vibrar por todo o planeta Terra. Vibremos também por aqueles que já retornaram à pátria espiritual, para que tenham muita luz, paz e amor. Vibremos também por aqueles que sofrem num leito de dor, sejam nos hospitais, instituições, ou até mesmo em seus lares, para que as energias cheguem até eles, dando conforto e tranquilidade. Vibremos pelos nossos lares, para que essas energias estejam em todos os ambientes,
e envolvam cada um que ali se encontra. E assim, Pai amado, mais uma vez lhe agradecemos por essa oportunidade abençoada de aqui estarmos, onde tanto recebemos e tanto aprendemos. Que possamos refletir sobre tudo que nos foi passado, para fazermos o nosso melhor dia a dia. E que os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas atitudes estejam conosco durante toda a semana, e que essa semana seja repleta de paz, amor e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.